Amém. Estamos aqui então com a Vanessa Mariano, menina dos olhos de Deus. Para você que não a conhece, olha, ela é caminhoneira. É isso mesmo? Motorista carreteira. Motorista carreteira. A gente pode falar assim também, né? Também, né? Tem uma coisa aí, já aproveitando, né, Vanessa? Você vai se apresentar pro povo aí, mas tem uma coisa que é legal a gente já conversar, bater um papo, que eu acho que é uma curiosidade. Os caminhoneiros, eles se intitulam assim e parece que alguns não gostam de ser colocados no nome de motorista. Tem isso mesmo, esse preconceito, assim? Porque parece que queriam que criasse a profissão caminhoneiro. Não sei, Você nunca notou isso? Nunca. É que está no meio, você pode falar melhor, né? Eu acho que é tão natural, tão normal, motorista, né? Eu posso chamar também eles motorista carreteiro, porque assim, tem motorista de van, tem motorista de ônibus, tem motorista de caminhão, tem tipos de caminhões diferentes, muitos tipos de caminhões diferentes, tipos de carretas diferentes. O motorista carreteiro vem, na verdade, porque geralmente quando você vai fazer um cadastro, alguma coisa, tá lá, né? Motorista específico, carreteiro. né? Motorista carreteiro. Ele não se ofende, então, se eu chamá-lo de motorista carreteiro, ou só... se eu chamar ele de motora, tem problema? Ei, motora, tal. Eu vou né? falar por mim, né? Eu não gosto. Você não gosta? Não. Quando a pessoa fala assim, aí, motora, encosta lá, motora, puxa aqui, motora. Você não acha legal? Eu olho assim, eu falo, viu, Vanessa, por favor. Pelo nome. Mas e se a gente... Mas vai de cada um, né? Mas, assim, tem gente que gosta, Mas como que seria, por exemplo? Porque tem caminhoneiro e caminhoneira. E motorista é dos dois, né? Tanto faz, né? Dois. Você acha mais fácil chamar de motorista, então? Se eu quero me dirigir à classe falando tanto para homem quanto para mulher, ou seja, caminhoneiro e caminhoneira, eu posso falar, e aí, motorista? Você vai... Fala, ou motorista. Caminhoneira mesmo, né? Caminhoneiro Fala mesmo. Caminhoneira. Mas aí, se eu falo caminhoneiro, eu anulo a caminhoneira. Eu quero chegar nessa conversa. Entendeu? Porque fica uma coisa assim, meio geral, igual falar assim, o ser humano, né? O homem, como fala o ser humano, o homem está falando de homem e mulher, a gente sabe disso. Mas a gente sabe que tem todo um movimento aí por trás, pessoal. Você é motorista, você é caminhoneira, né? Mas se chamar caminhoneiro, você entende. Sim. Tranquilo. Normal. Não se sente minimizado, discriminado? Não, na verdade, assim, eu acho que tem muito mimimi em volta Isso, disso, muito milímetro, né? É muito, sabe aquela coisa assim? Só de ser caminhoneira sem já... necessidade. E só de você sabe? ser caminhoneira já acabou o mimimi. Essa coisa de querer levantar uma bandeira, tudo, né? uma bandeira, um negócio. Eu também não gosto disso. É igual quando falam pra mim assim, qual é a diferença pra você entre um caminhoneiro, né, o motorista homem e a motorista mulher? Pra mim, na profissão, nenhuma. Não tem nenhuma, né? Nenhuma. O mesmo trabalho que ele faz, eu vou ter que fazer. Eu costumo dizer assim, né? Que nem eu trabalho no grão. Então, eu digo assim, na hora de puxar lona, eu vou ter que puxar igual. Na hora de puxar fila, eu vou ter que puxar igual. Na hora de classificar, eu vou ter que classificar igual. Na hora de carregar igual, descarregar igual. Não tem diferença, porque quando me chamam 2 horas da manhã na fila para descarregar abaixo de chuva, eu tenho que ir lá, né? Legal. Então, eu não... essa coisa de se vitimizar, sabe? Isso. Eu não... Eu levantar acho uma bandeira, muita, né? sabe? E assim, isso que você falou antes foi legal, né? Quando você fala assim, caminhoneiro, né? Você já quebra um monte de mimimi, um monte de frescura, né? Caminhoneiro, de maneira geral, é mais simples, né? Não tem muita frescura, esse negócio de brincar com nome, com QRA um do outro, né? Hoje a gente chama de bullying. Antigamente era só zoação, né? Não. Mas eles não têm muito essa frescura. Não, pode zoar à vontade, bota Não, na verdade, quem tem um QRA próprio até sente orgulho de ter, né? Até fala, né? Como é o teu nome? O meu nome é tal, mas pode me chamar, né? Vamos começar por aí, então. Vanessa Mariano. Como é seu nome completo? Vanessa Mariano Machado. Machado. Mariano é da parte... Mariano Machado, da parte do meu pai. Eu não peguei o sobrenome da minha mãe. Os dois são do seu pai? Não, eu acho que meu pai Como foi que é o nome do seu pai? Meu pai foi meio arrogante na hora de registrar. Você é minha filha, só assim, gestei. Brincadeira, né? Que a minha mãe é Jula, né? Jula Goldak. A minha mãe é de origem ucraniana. Nossa, Goldak, olha aí. Aí a Ucrânia passando essa luta toda aí nos últimos tempos. Sim, a minha avó é desse tempo aí, lá do tempo da... O que vocês têm falado sobre esse da tempo guerra, da guerra hoje que está acontecendo?
Assim, a gente que já passou tantas gerações hoje não tem ligação mais nenhuma, né? Mas sente Mas assim. uma espécie de. A questão da cultura, a questão daquele sentimento. Sim, porque poxa, lá em casa era assim. A minha avó. Goldack. Jula Goldack. A minha avó, no final, assim, os últimos anos da vida dela, ela morou com a gente. Né? Ela dependia de ter alguém por perto e tal, então ela, né, esquecia o fogão aceso, a chama acesa, aquelas coisas, né? Então a gente tinha que estar junto, né? E ela morou lá em casa. E aí, na época, ela ia tem uma igreja católica lá na minha cidade, que ela é ucraniana. Temos uma pertinho aqui da nossa casa. Você viu ali aquela cheia daquelas... E ela tem a missa, tanto a missa em português quanto a missa em ucraniano. E a minha avó, então, pediu pra gente levar ela, e eu várias vezes levei ela na missa ucraniana. E quando a minha mãe, a minha avó, minhas tias iriam conversar algo que elas não queriam que a gente ouvisse, né, soubesse o que era, elas conversavam em ucraniano. E a minha mãe conta que quando ela era pequena, elas, todo dia, no final da tarde, tinha que rezar o terço na casa da minha avó, em ucraniano. E dentro da casa da minha avó só se conversava em ucraniano. Que legal, bem Ninguém forte. falava o Era português. Bem forte, né? Era bem forte isso. E aí, então, eu até tentei, né? Quando a minha avó foi morar lá, eu era pequena, eu até tentei, né? Tipo, eu pegava o caderninho, sentava do lado. Algumas palavras. Algumas coisas, mas aí não deu muito certo, não. Vingou. Mas tem todo aquele costume, né? De fazer a comida típica, né? O pirogue. E como que tá a dona Jula hoje? A minha avó faleceu, né? A dona Jula é sua mãe? A minha mãe. Como é que tá ela hoje? Hoje, a minha mãe, ela se diz no aspecto da... Saúde, vida... Tudo bem, graças a Deus, né? Então, um abraço aqui pra dona Jula naquela câmera. Um abraço pra dona Jula Goldack. Lúcia Jula Goldack. Lúcia, tem Lúcia também. Lúcia Jula Goldack. O Jula Goldack é um sobrenome, Goldack, né? Eu sou de Chusque, eu sou ucraniano misturado com alemão e polonês. É uma salada e negro e índio, então você viu... que a raça aqui é pura vira-lata, né? Mistura geral. E você, então, não pegou o nome da mãe e ficou, então, só com Mariano Machado. Como é que é o nome do seu pai? Meu pai é Luiz Carlos Mariano Machado. Seu Luiz Carlos, grande abraço, parabéns pela filha. Filha nota 1000, né? Que a gente tem conhecido, essa simplicidade, essa alegria, né? De viver, de ser, né? E tem aí também um tal de Carlos, como é que é o nome dele? Carlos Leonardo. Carlos Leonardo. Um abraço pro Carlos Leonardo, tá em casa aí. Eu acho que ele sente orgulho da mãe, não sente não? Às vezes ele reclama um pouquinho, né? Tá longe. Por causa da profissão específica. Mas não por causa do seu jeito Não, de mas ser, ele né? tem orgulho, sim. Eu com o Carlos, a gente é muito amigo. Quantos anos ele tá hoje? Tá com 13, vai fazer 14 em junho agora. Tá um homem gigante, né? Mas a gente é muito amigo, assim, muito companheiro, sabe? E é até engraçado, porque ele não é muito, assim, de se abrir e tal. No Dia das Mães, ele acordou de manhã, me deu um abraço do Dia das Mães, mas ele não falou pra mim o que ele queria falar. Aí ele mandou pelo direct do Instagram o que ele queria me falar. Aí ele pegou e falou assim pra mim, no final, ele falou assim pra mim, como a senhora sempre diz, eu pela senhora e a senhora por mim. E eu sempre falo isso pra ele. Legal. Falo, cara, não esquece que é eu por você e você por mim. Porque é nós dois, né? A sua família é essa hoje, né? É nós dois. Tem toda aquela questão de honrar o pai, honrar a mãe e tal, mas também tem vocês dois que são uma outra família que desdobrou na outra família, né? Sim. Legal, e legal. É nós dois juntos sempre. Então, conta pra gente aí como é que o seu pai, né, te influenciou a ser caminhoneira, né? Como é que é essa história? Eu já conversei com você um pouquinho em outros bate-papos, entrevistas aqui no Segue Truck na Estrada, a gente fez episódios onde você pôde falar um pouco sobre sua história, seu dia a dia, mas hoje é um bate-papo assim, nesse Segue Pod na Estrada aqui, mais informal, para você falar assim, começo, meio e fim, sem ficar cortando nada, que é sem cortes, é direto, no ponto. Eu sempre fui minhas tias falavam assim, a Vanessa é a menina homem do Carlinhos. Eles falam Carlinhos, né, pro meu pai. Aí eles falavam assim, não, a Vanessa é o
o homem que o Carlinho não teve, tipo, né? Na verdade, ele teve, mas ele perdeu, né? E aí, então, eu sempre fui envolvida pro meio. Meu pai, quando eu era pequena, meu pai tinha um comércio de pneus. E ele era forte na cidade. E aí tinha o depósito grande, ficava aqueles pneus todos empilhados, e eu vivia pro meio. E meu pai falava, e tinha o barracão, no qual tinha os funcionários, as máquinas, tudo, né? Pra cortar o pneu, pra fazer a percinta, pra fazer o manchão, a lona e tal. Era recap também, tinha recap. Sim, eu sempre pro meio. E o meu pai saía e falava assim, se eu voltar e te ver aqui no pátio, você vai apanhar. Naquela época, eu apanhava mesmo, né? Não tinha... Não era igual agora, né? Chinelo, a cinta. Mas eu falo assim, eu fui educada na cinta, mas eu me criei gente, né? Resolveu o coração. E aí, então, tipo, e eu sempre pro meio. A minha brincadeira era rolar no meio dos pneus, sentava dentro do pneu do trator e jogava pra baixo. Né, rolava, saía rolando, brincava no meio da soja. Era a brincadeira de menino também, que os meninos às vezes botavam dentro e ficava girando. Assim. Sim. Você fazia aquilo também? Mas era normal, né? Brincar de se esconder no meio das pilhas de pneu, né? Aquelas pilhas de pneu. Chegava em casa com aquele cheiro de borracha forte, né? A casa era do lado, no pátio do lado, assim. Então, sempre pro meio. E aí depois, aí o pai tinha um comércio de pneus, aí tinha os caminhões que rodavam puxando safra, aí depois ele comprou um terreno, uma fazenda lá perto, em Guararema, município de Castro, lá. E aí ele lidava com criação de gado também. Então, tipo, eu sempre tive pro meio, sempre. Eu nunca vou esquecer, uma vez, meu pai pegou o caminhão, era um Volvo, um Volvo que ele tinha comprado, novo, zero, e ele pegou em Ponta Grossa para vir para Cascavel, para descarregar, para deixar o meu primo, que era funcionário dele, de folga em casa. E a gente veio tudo junto. E o meu pai não deixava eu ligar o interclima porque dizia que ia acabar a bateria. Entendi. E eu lembro até hoje, nós dormindo num posto, porque ele pegou justamente porque nós queríamos fazer uma viagem de caminhão e dormir dentro do caminhão. E ele deu folga pro motorista para ele fazer isso. E eu nunca vou esquecer que na entrada tinha um pavão gigante, assim, na beira da rodovia. Depois, agora eu venho para Cascavel, eu nunca mais achei esse pavão. Não sei o que era. Mas, assim, ele fazia os gostos da gente. E eu queria muito viajar de caminhão. Então, ele fez aquele gosto, né? Mas sem interclima. Não podia ligar porque acabava a bateria. Então, calor de rachar dentro do caminhão. Nossa! Morria, né? Morria de calor. Aí, então, sempre pro meio. Mas marcou, né? Porque tá na sua memória aí, bem claro, né? Aí, depois, eu trabalhava... Quantos anos você tinha aí mesmo? Eu era pequena, acho que uns 11 né? anos, 12 anos. E quantos irmãos? Foram todos juntos? A mãe, os irmãos? Na época fui eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Era vivo, o Fernando. Aí depois você teve irmã depois? Sim, a Carla e a Karine. Mais duas irmãs. Uhum. Legal. A Karine veio depois que o Fernando faleceu. Aí depois disso você começou a... Não, aí eu sei que quando eu fiz 18 anos, eu trabalhava com meu pai no comércio de pneus. E aí eu fui mexer com a carteira, eu fiz a categoria B, quando eu fui pegar a definitiva eu já mudei para a categoria C. E aí eu não queria mais ficar na loja de pneu lá, vendendo pneu. Eu queria ir para fazer a praça que a gente falava. Que era sair coletando pneus inservíveis, fazia a classificação do que servia e o que não servia levava para Votorantim. Você que jogava os pneus para dentro do caminhão, tudo? Eu com meu primo. Hoje, se você me perguntar, eu falo, cara, como que eu fazia aquilo? É pesado ter uns pneus. A minha avó falava assim, menina, você vai se arrebentar. Quando você tiver com 30 anos, você não vai ter coluna mais. Ela teve razão, eu que não escutei ela. Entendi. A gente nunca escuta, né? Mas, só depois que sofre. Sim, a gente fala bolhar o pneu, né? Eu com meu primo pegava cada um de um lado, bolhava pra cima e fazia as pilhas de 7 ou 8 pneus e puxava na corda carioca, né? Voltava de tarde e chegava na firma com a caminhonete carregada. A gente sabe que não tem a diferença nas coisas de inteligência, nas coisas relacionado a fazer tecnicamente outras coisas, mas fisicamente. A gente sabe que tem uma diferença entre homem e mulher, né? Sim. O seu irmão fazia isso antes, quando era vivo?
Não, porque meu irmão faleceu com... Novo. Faltava 20 dias pra fazer 4 anos. Ah, novinho. Então Novinho. não chegou a ser aquele parceiro assim. Você foi o menino, então. Sim, por isso Porque que você tá minhas fazendo tias uma coisa falam pesada. que E estragou eu sua coluna? Como é que é isso? Então, Porque quem tá vendo a gente também, às vezes, né? sim, Tem aí que cuidar, eu mesmo o tive... homem, né? Vai e faz aquela força, estoura a coluna e depois, né? Como é que Sim, faz? aí depois eu tive uma hernia de disco na coluna, cheguei a ficar travado pro Nossa. hospital, de eu ficar praticamente quase sem andar, Meu Deus. tinha que fazer cirurgia. Quantos anos você tinha? E isso eu já tinha meus quase 30 anos. Sua Já. avó falou, né? Quando você Ela tiver avisou. 30 anos, Sim, o médico... a gente não... Pessoal, vamos ouvir os mais velhos, tem O experiência. médico, na época, mais novos falou pra mim assim, a tua coluna é uma pessoa de 80 anos de idade. Meu Deus do céu. E Aí você ficou bem melhor, depois fez cirurgia? Você tá não bem fiz hoje? a cirurgia, não quis fazer. Não quis fazer, porque Aí com medo, né? eu fiz massoterapia. E aí Aquelas infiltrações não precisou fazer. Não, aí Dor, depois essas deixa eu coisas? te contar o que aconteceu, que você até parece engraçado, né? Hum. Eu fui com meu filho pra Eunápolis, na Bahia. Eu trabalhava no tanque. Né? Isso bem depois, né? Eu já trabalhava no tanque, já tinha largado o pneu, porque eu larguei um dos motivos... Aí você já estava trabalhando para outra empresa. Sim, porque assim, eu trabalhava no comércio de pneus. Com seu aí pai. depois... Seu Não, pai. daí meu pai teve uma queda financeira, se quebrou, aí passou-se o tempo, aí eu fui trabalhar para uma outra recapadora. Aí nessa recapadora eu trabalhava com venda externa. Não era como motorista já. Não, era como venda externa. E aí, de recap pneu novo. E aí, quando deu problema na minha coluna, eu decidi por parar. Meu Deus. E, tipo, decidi meio forçado, né? Mas aí eu gostava de caminhão, gostava da estrada, queria conhecer o Brasil. Falei, é agora, né? É agora ou nunca. Vou Meu fazer filho isso. já tinha 5 anos. Falei, Vou agora fazer. eu vou. E aí que foi a decisão de eu ir pro caminhão. E o seu E Carlinhos juntou apoiou? tudo. Seu Carlinhos apoiou? Eu sei de uma história aí, né? Mas vamos ver Não, você na falar. verdade juntou meio que tudo, né? Eu vinha de um ex-relacionamento no qual eu sofri muito, né? Com E você com queria o pai do meu espairecer. filho. Já fazia 2 anos quase que eu tinha me desligado, né? Mas assim, emocionalmente ainda me Pegava. dava um transtorno muito grande. E eu gostava da estrada, queria conhecer o Brasil e amava caminhão. Então, foi assim, o caminhão pra mim foi tipo que uma fuga, uma terapia, uma válvula de escape. Entendi. Mas e o Carlos Eduardo na história? Como é que O foi? Carlos Leonardo? É Leonardo. Foi junto? Não, aí o Léo tinha 5 anos, né? Sei. Aí o Léo ficou com a minha mãe. Entendi. Primeiro eu conversei com a minha mãe falou, não, eu atendo dele. E aí foi a hora de encarar o seu Carlinho, né? Menina do céu, você tá ficando louca! Você acha que você vai ganhar na estrada, que você ganha no pneu? No caminhão? Pior que ganha mais, né? Falei, não, eu sei que não. Então, você tá ficando louca, vai deixar teu menino. Aí a Carla, minha irmã, me ajudou. Foi no almoço de domingo, mas eu já tinha feito tudo, eu já tinha feito o teste, eu já tinha passado, eu já tava com o emprego arrumado. Tava tudo certo. Você só foi comunicar, né? Você não foi nem pedir conselho. Num almoço de família de domingo. Aí a Carla, minha irmã, falou, pelo amor de Deus, deixa ela aí. Ninguém aguenta mais escutar ela falar de caminhão. Deixa ela aí, se não der certo, ela volta a vender. Que legal. Aí ele me deu um incentivo Ele da me deu família. 6 meses. Seu Porque pai, assim, seu pai? na época eu tinha 32 anos. Entendi. E a minha casa, o meu trabalho, uma vida independente, né? Mas, se o meu pai falasse não, eu não iria. Entendi, você estava sujeito a ele. Porque, Mesmo você querendo muito. porque assim, eu nunca fui de contrariar meus pais. Legal. Porque eu pensava assim, se eu for e acontecer alguma coisa com meus pais, eu não vou me perdoar. Sabe assim? Entendi. Acho que vem do princípio mesmo, da Princípio, foi obediência, a própria, né? ou seja, a própria maneira que eles te criaram, Uhum, você pôde dar esse retorno para eles. uhum. Que bom, legal isso, ouvir isso. Porque os E filhos aí- geralmente não ouvem os pais hoje, né? É o contrário, né? Não, mas Muito pelo eu... contrário, não ouve, passa por cima e depois sofre as consequências, colhe as consequências disso. né? Aí então eu digo, se meu pai tivesse falado não, eu não teria ido. Aí ele pegou e falou, vá, te dou 6 meses. E já faz quanto tempo isso? 9 anos. Glória a Deus, ele. 9 anos. Era a vontade de Deus, né? Hoje ele, né,
Eu acho que hoje ele... hoje ele apoia, ele me ajuda em tudo. Tipo, pai, tá fazendo barulho e tal no caminhão, o que pode ser? Veja isso, veja aquilo. Pai, agora mesmo eu vim pra cá, pra Cascavel. Entendi, seu Carlinhos. E eu falei, pai, o senhor pode levar meu caminhão lá na carroceria, desengatar a carreta e deixar lá pra arrumar? Ele foi fazer isso pra mim, entendeu? Então, a gente é parceiro, muito parceiro um do outro. Que legal. A gente se ajuda. É bom, né? Esse negócio de família é chique demais, né? Na verdade, lá em casa a gente tudo é muito parceiro. Eu, minhas duas irmãs. Minhas duas irmãs são vendedoras, né? São casadas, não? São, as duas são casadas, mas as duas são vendedoras da Mercedes-Benz. Então, tipo, elas vendem caminhão. Então é todo mundo envolvido, né? Legal. E aí ela... Todo mundo tá no mundo do caminhão, mundo do transporte. Às vezes eu falo assim, quando eu vejo algum comentário de pessoas assim, tipo, eu com meu irmão não se dá, a gente não se dá, eu com a minha irmã não se dá, a gente tem um relacionamento distante. Eu falo assim, cara, como que pode, como que consegue um negócio desse? Porque eu com as minhas irmãs, a gente é muito uma pela outra, sabe? A gente brinca que é as 3 mosqueteiras, assim, porque a gente, nossa, o que uma pode fazer pela outra faz e ajuda, elas me ajudam muito, assim. E você acha que isso é fruto de quê? De criação, né? Criação mesmo, né? Criação. Por isso que eu toquei, né? Os pais, eles vão colher aquilo que eles semearam, né? Então, se eles semearam uma desunião ali, uma falta de amizade, não vai colher isso, né? E eu com as minhas irmãs, assim, se uma aprontasse, eu escutava as 3, né? Apanhava de todo mundo. Legal. E a história do seu primeiro caminhão, como é que foi? Conta pra gente. Eu acho que isso é legal falar sempre. Do 113? Como é que você chegou no primeiro caminhão? Então, eu trabalhei 1 ano e quase 2 anos como funcionária no Cider, na Costa Teixeira, que é uma grande empresa e que foi a que me acolheu, me deu a oportunidade, apesar de que ela já sabia que eu tinha um histórico, que eu nas horas vagas fazia viagem com o caminhão do meu pai, e né, nas férias fazia a safra com o caminhão do pai. Então, tipo assim, eu tinha todo um histórico. Mas foi ela que me deu a oportunidade de carteira registrada, tipo assim, vai. Isso. Né? A princípio, o seu Flávio não acreditou muito, né? Quando ele olhou e falou assim, você, motorista carreteira? Tipo, porque eles não acreditavam que eu ia largar minha profissão de anos para ser caminhoneira, né? Tá ali limpinha na salinha, né? Bem protegida, né? Aí eu peguei, então fui para lá. Depois de lá eu saí, fui para uma outra empresa, a qual, né, me fez uma oferta que durou, tipo, 20 dias. E eu falei, não, o que vocês combinaram comigo não foi isso, não tá certo. E se vocês estão achando que eu vou ficar por falta de oportunidade, vocês estão enganados. Vou embora. Foi pronto. Aí eu vi o quanto aquilo que você faz reflete lá na frente. Quando todo mundo ficou sabendo o que aconteceu nessa empresa, e que não tinha dado certo, choveu trabalho para mim, oportunidade. Que legal. Pessoas, tipo, me mandando e-mail, me mandando mensagem, ligando. E assim, eu tive a opção de escolha. Para onde que eu vou. E eu acabei optando em ir pro Tanque, pra Sulina, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Aí tem que fazer alguns outros cursos, né, no caso, não? Do Tanque? Eu já tinha, né? Já tinha feito. Já tinha feito. Mas, como é óleo vegetal, então o que eu tinha também não precisava. Não precisava. Mas aí eu optei por ir nela, porque o meu combinado com o rapaz foi que eu ia fazer em Rio Grande e Mato Grosso, então eu passava toda semana em casa. Na subida e na descida. Estar próximo da família. Mas filho, isso durou só no começo, né? Depois dos 4 meses, vai pra tudo quanto é canto, né? Vai pra onde Deus mandar. Vai pra onde Deus mandar e o gestor ordenar, né? Mas tá bom. Uma grande empresa, tipo, que eu tenho também como... Nossa, eu digo pra você, assim, que o grande pontapé na minha vida pra ter coragem de me tornar autônoma e tudo foi lá. E eu só tenho muito a agradecer. E que se não fosse a opção de eu ter o sonho de comprar meu próprio caminhão e poder estar mais próximo do meu filho, eu jamais teria saído de lá. De tão legal assim, que é. Não, uma grande empresa. Existem empresas assim, boas, sabe? Né? Pagamento certo, justo. Justo, ou a remuneração justa pelo que você trabalha, entendeu? Então, tipo... Lógico, tem, né, algumas coisas, mas nada que ultrapasse o fato do ser bom. Isso. Né? Tem mais qualidade do que dificuldade. Sim. E aí eu acabei, quando foi pra mim sair de lá,
Então, só que como você é motorista, você acaba, né, ficando dias fora de casa. E eu ficava 30, 40 dias fora de casa. E isso estava afetando muito meu filho. Meu filho já estava com... O Léo estava com 10 para 11 anos e começou a ter muito transtorno, né, de personalidade e tudo mais. Eu preciso estar mais próximo. E eu falei, não, eu tenho que estar mais próxima do meu filho. E aí o sonho de ter o caminhão aumentou mais ainda. Aí eu peguei, eu lembro até hoje, quando foi um dia, eu cheguei pro meu gestor em fevereiro, eu cheguei pra ele no pátio da empresa e falei assim pra ele, esse ano você vai ficar sem mim. Mas aconteceu que em dezembro eu tinha me programado pra eu passar o Natal com a minha família. E eu tinha ficado mais de um mês fora de casa. E eu falei, eu não vou folgar esse mês, porque no mês que vem eu preciso que você me dê pelo menos 3, 4 dias pra eu ficar com a minha família. Porque a gente alugou uma casa de praia e a gente vai pra praia. Não, tá bem, tá tudo certo. Quando eu desci certa já pra mim descer lá na matriz do Rio Grande do Sul, descarregar e subir vazio pra tirar minha folga pra depois carregar pra sair. Eu sabia que o ano novo eu ia passar fora de casa, mas o Natal eu ia passar em família. Quando na descida para o Rio Grande do Sul, inclusive, eu levei até meu filho junto. Porque era certo que eu ia lá descarregar e ia voltar. Quando eu cheguei lá, eles falaram que eu tinha que carregar. E aquilo, assim, pra mim foi... Aí que começa a contornar o cardo. Não, aquilo pra mim foi assim. O combinado não sai caro, eu liguei pro meu gestor e ele falou assim pra mim, sinto muito, Vanessa, não tenho o que fazer, não tenho outro caminhão pra pôr no lugar, tem que entregar a carga pro cliente e eu preciso que você vá. E eu falei, esse não foi o nosso combinado. Aí que começa a desanimar um pouco, né? E aí eu peguei e falei, esse não foi o nosso combinado, mas eu vou resolver isso. E eu carreguei. Carreguei, subi, entrei em Guaratuba, deixei meu menino junto com a minha família, almocei com eles, virei as costas e saí. No dia 24 pro dia 25 de dezembro. Saí, cheguei em casa, dormi em casa no dia 24 à noite. Toda a minha família ceando o Natal e eu em casa sozinha. 5h30 da manhã saí viajar. Tá bom? Tudo certo. Mas aquele dia eu jurei pra mim que eu ia comprar meu caminhão. Mais pra outra pessoa. Falei, eu vou, a partir de hoje, eu vou comprar meu caminhão. Eu sabia que a minha vida como autônoma, eu jamais iria levar pra minha casa o mesmo valor que eu levava limpo, sem preocupação, sem escatação de cabeça lá onde eu trabalhava. Claro, porque tem todo o custo do caminhão, trabalhando perto de casa igual eu trabalho. Mas eu queria estar próxima do meu filho. Ter essa liberdade de decidir, né? E aí, a partir daquele dia, eu comecei a batalhar pra isso. Quando foi em fevereiro, eu falei pro meu gestor, ele falou pra mim assim, falou, da onde, Morena, que você vai sair daqui? Né? A empresa é muito boa e tudo, né? Eu falei, não, esse ano você vai ficar sem mim. Quando foi em junho, eu falei pra minha mãe. Falei, em novembro, outubro eu vou sair de férias, novembro, quando eu vou voltar pro meu acerto. E foi o que aconteceu. Eu não tinha possibilidade nenhuma em fevereiro, quando eu falei. Mas você profetizou, né? Você falou lá na frente. E eu falei pra Deus assim, Deus, eu não sei como que o Senhor vai fazer, e nem o que o Senhor vai fazer. Mas eu acredito. Mas o Senhor dá um jeito aí, porque esse ano eu vou mudar, até o final do ano eu vou mudar minha vida. Aí você tá falando também de crer. Não, mas foi fé. De pedir pra Deus e entender que existe um ser superior que pode nos ajudar. Viu? Ali foi só fé, meu Milagre. filho. Porque não tinha nem R$1.000 na minha conta aquele dia. Olha que coisa. Aí eu peguei... Não foi nem quantos meses? Deu 8, 7 meses? Eu sei dizer pra você que eu comecei a juntar, trabalhar. E daí eu falei pro meu gestor, eu falava pro gestor assim, põe eu pra trabalhar. E o meu pai falava, menino, você vai se acabar desse jeito. Eu falava, não, vamos trabalhar. Tô aqui pra isso, não tô? Tô aqui pra trabalhar, vamos trabalhar. E aí eu comecei. Aquele ano, acho que foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Aí quando... Que ano que foi esse? Foi em 2019. Quando foi no final do ano, quando eu saí de férias, que daí... Pediu daí, né? Sim, daí recebi férias, aí depois já tinha, né, a parte do 10º e tal. Voltou e pediu um acerto, daí somou tudo. Não, aí eu comecei a fazer as contas, né? Falei, peraí, com o dinheiro que eu consegui juntar e mais o que vai dar do meu acerto, eu compro o cavalinho. Porque eu tinha assim, eu tenho que comprar pelo menos o cavalinho à vista. Isso. Não posso dever. Senão você fica muito Senão sufocada. não ia conseguir. E aí,
quando foi, eu cheguei pro meu gestor e pedi pra fazer um acerto comigo. Mas eu queria que eles me mandassem embora, mesmo que eu devolvesse a multa, pra mim ter o seguro. Entendi. Meu pensamento era esse. E eu peguei e ele falou que não era possível. Ixi. E Complicou aí um pouquinho. eu falei assim, não, mas peraí, eu tenho que falar com o dono. E aí eu falei, mas como que eu vou falar com esse homem? Ninguém fala com esse homem, né? E não falava mesmo, porque, né, eu mesmo, em 4 anos e meio trabalhando lá, eu conversei com ele esporadicamente umas 2, 3 vezes, porque, assim, se ele já pagava alguém pra fazer aquele trabalho, então não tinha ninguém que falar com ele, né? Então, e eu nunca passei por cima do meu gestor. E aí, um dia eu tava lá no Goiás, lá na filial do Goiás, e ele tava lá. E eu entrei na sala, assim, ele tava pegando um café, e, oi, dona Vanessa, tudo bom? Eu falei, tudo bom, o senhor tá bom? Tá bem. Vamos tomar um cafezinho? Eu falei, vamos. E ele seguia eu na rede social. Ajudou, a rede social ajudou, então, já. Aí eu falei pra ele, eu queria tirar 2 dedos de prosa com o senhor. Vamos conversar. Ele falou, não, vamos aqui, vamos conversar. Aí eu falei pra ele, se fosse pra eu sair da sua empresa pra ir pra outra empresa, eu jamais sairia. Mas eu tenho o sonho do meu caminhão e eu quero ficar mais próxima do meu filho. E também a rede social hoje acabou se expandindo e eu preciso de liberdade para trabalhar com ela. E eu não posso expor a tua empresa a esse ponto. Legal. Vários fatores, né? E expliquei pra ele, bem certo, assim. E ele falou assim pra mim, menina, é teu sonho? Eu falei, é. Ele falou assim, então fica ciente do seguinte. Eu vou realizar teu sonho. Se eu posso, no que eu posso te ajudar? Aí eu expliquei ele. Falei, se o senhor mandar eu embora, por 5 meses eu vou ter um seguro-desemprego que vai me garantir nesses 5 meses, pelo menos as despesas de casa. O senhor vai me dar um suporte. Mais o acerto eu consigo dar entrada. E mais o acerto eu consigo fazer o que eu quero fazer. Aí ele falou assim pra mim, assim eu posso te ajudar? Eu falei, pode. Aí ele falou assim pra mim, então hoje a Sulina perde uma grande funcionária. Que legal, né? Mas também fica aqui torcendo por você. Se amanhã, com uma condição, se amanhã ou depois não der certo, veja bem, nós estamos torcendo que dê certo. Vai dar certo. Mas se amanhã ou depois não der certo, ai de você se eu te ver trabalhando em outra empresa. Você tem que voltar pra cá. Você volta pra cá. Legal, foi o acordo. Uhum. E tá acordado. E aí ele... E graças a Deus faz quantos anos? Isso foi em novembro de 2019. 21, quase 3 anos já, graças a Deus. 2019? Isso mesmo. 2020. 2020, 2 anos vai fazer. Isso aí. Graças eu sei que... Ele foi um grande incentivador, até diria investidor nesse caso, né? Porque foi, nossa! Perdeu a funcionária que ele gostava muito. Menino, eu acho engraçado assim, porque hoje, até quero mandar um abraço lá pra todo o pessoal da Sulina, né? Abraço, pessoal da Sulina, como é que é o nome do diretor, né? O Thiago é o gestor. Não, esse senhor agora. O seu Paulo Poeta. Seu Paulo Poeta, obrigado. Grande pessoa. O senhor investiu aqui numa grande pessoa, youtuber, influencer, que tem feito diferença na vida dos caminhoneiros do Brasil, das caminhoneiras, né? Sim. E ele, o seu Paulo, aí hoje eu acho até assim, eu acho o máximo que eu acho assim, porque o seu Paulo, volta e meia, eu olho no direct do Instagram, ele tá lá, ele comenta alguma coisa, ele manda alguma coisa. A dona Fátima, que é a diretora também, tipo, ela me segue, manda às vezes as coisas, sabe? A Camila também, que é diretora financeira, também mesma coisa. Virou tudo seus seguidores, seus inscritos do canal. O Thiago, que era meu gestor, parceiros, que conversa até hoje, parceiros, sabe? Né? E tem alguns motoristas que eu ainda tenho contato, e que a gente conversa e tal. Né? Mas, assim, eu digo pra você que foi uma empresa que fez uma diferença gigante na minha vida. Gigante. Então eu falo assim, quando você faz as coisas corretamente e honra a Deus em primeiro lugar, Deus te honra também, né? E eu lá assim foi um divisor de águas na minha vida, foi ali. A partir dali você então conseguiu comprar o seu cavalinho? Comprei o cavalinho e eu não tinha carreta. E o que aconteceu pra comprar carreta? Aí eu falei... Você alugou? O que você fez? Não, mas a carreta eu pensei assim, bom, se eu não tenho a carreta, eu posso agregar, posso fazer alguma coisa. Esse é o de menos, né? Vamos dar um jeito.
O meu pai colocou o 112 dele verde pra reformar. E meu pai falou, engata minha carreta no seu caminhão e nós trabalhamos de as meias. Legal. Vamos trabalhar junto. Falei, tá bom. Engatei a carreta dele. Quando vê o caminhão do meu pai, aí meu pai, dando um tempo, meu pai falou assim, quer comprar minha carreta? Aí eu falei pra ele, tá, mas vou comprar tua carreta como? Eu tinha um Celta que eu tinha dado pra ele, pra dar num negócio de um 113 azul que ele tinha feito com meu cunhado e tal. Então aquele eu já tinha ido, né? O dinheiro tava com ele. E aí eu falei pra ele, ele falou assim, ó, fica o valor daquele carro e você me paga 2.000 por mês. E pega a carreta do jeito que tá e vai trabalhar. De pai pra filho. Só que aí, quando o caminhão dele tava ficando pronto, eu falei, agora o pai precisa de uma carreta. E eu falava, cara, como que eu vou ficar rodando com uma carreta e o meu pai sem carreta? Não tá certo esse negócio. Aí eu peguei e falei pra mãe, a senhora tem um crédito liberado lá no banco, não tem? Então a senhora pega aquele crédito pra mim, pra pagar daqui a 1 ano, que eu vou devolver o dinheiro pro pai. O pai compra a carreta dele e eu pago pro banco. Que daí o banco eu pagava o juro por mês e ia juntando dinheiro, né? Fiz isso. Aí... Devolveu a carreta pra ele. Meu pai comprou outra carreta pra ele. Comprou até, por sinal, uma carreta mais nova. E comprou a carreta pra ele e ficou nós dois com os 2 conjuntos prontos. Quando foi agora, em fevereiro, eu tinha que terminar de quitar o dinheiro no banco. Eu peguei 2022, aqui pra quem vai ver daqui 10 anos esse vídeo. Peguei, agora é fevereiro de 2022. Há 1 ano atrás eu peguei 23 mil. Entendi. Que era o que me faltava. Aí eu fui devolvendo, aí era pra ter devolvido muito antes, o restante, mas acontece que meu caminhão deu bastante problema do final do ano pra cá, né? Caixa, motor, embreagem. Tem que arrumar tudo. Tive que ir arrumando tudo. E aí, quando foi agora em final de fevereiro desse ano, eu mandei, eu lembro até hoje, eu mandei pra minha mãe um último depósito pra minha mãe abater lá no banco. E eu dei um glória a Deus dentro do caminhão e falei pra mãe, o meu caminhão, a minha carreta é velha, meu caminhão é velho, mas tá quitado, não devo R$1 pra ninguém agora. Agora eu posso falar que é meu e pronto. Legal. E aí eu tava com a ideia de comprar uma carreta nova, né? Porque a minha carreta é muito velha. Entendi. Só que é uma carreta conservada, e carreta não tem ano, tem dono, né? Tem dono. Mas aí eu tava com a ideia de comprar uma carreta nova. Mas eu vou falar pra você, do jeito que tá pro autônomo, e quando eu olhei as coisas, eu falei, nossa, mas agora eu tô com o conjunto quitado, minha carreta vai no mesmo lugar que a nova vai. Vou ficar com dívida. Eu vou ficar bem quieta, eu vou dormir. Vamos ganhar dinheiro primeiro. Interessante. Então, essa sua história, se você foi colocando pra gente, eu percebi que seu Carlinhos, então, ele é motorista até hoje, é caminhoneiro também. Meu pai sempre teve caminhão, a vida inteira. E ele teve os motoristas que rodavam pra ele. Sei. Aí depois, só pra você ter uma ideia, meu pai foi pra estrada depois de mim. Entendi. Quando meu pai... Quer dizer, que você que ia também, né? Quando meu pai se obrigou a ir pra estrada, que ele, né, teve uma queda financeira muito grande, gigante e tal, e ele se obrigou a ir pra estrada, ele montar no caminhão dele e ir pra estrada, que aí ele se quebrou, aí ele ficou sem nada, aí ele conseguiu comprar um Volvinho XH velho, e aí ele montou no caminhão e foi trabalhar. Meu pai tinha categoria C. Entendi, nem tinha carteira pra que valia pra, que na época que ele tirou valia pra tudo. Isso, hoje já precisa. E tinha mudado as leis, e tinha que fazer a categoria E. E aí meu pai teve que mudar a carteira. Foi fazer isso daí. E ele fez depois de mim. E aí ele montou no caminhão naquele XH, aí ele reformou o XH inteirinho. Foi nele que eu aprendi a tocar, batendo na banca pros lados. E aí Isso faz quanto tempo que ele tá agora já, então, como caminhoneiro? Faz uns 8 anos, mais ou menos. E ele puxa frete contigo? Aí agora, em novembro... Vocês combinam, assim, às vezes, de fazer coisa junto? Sim, a safra do ano passado nós fizemos junto, né? Que os legal. dois juntos. É legal, não é? Os dois juntos. Até eu fiz um vídeo, coloquei no canal, coloquei trabalhando no Instagram, junto com o pai, né? Legal. mostrando a primeira viajada de um sonho da vida inteira, né? Que era eu com meu pai acelerando junto. A sensação é muito boa. Nossa, parecia, né? Era um sonho, né? Que eu imaginava. E aí agora em novembro ele colocou um motorista e deu uma parada. Voltou a vender pneu. Voltou a mexer com os pneus. Compra o pneu aqui, vende outro ali.
Meu pai hoje tá com 62. Tá jovem ainda, mas já começa mas assim, a hoje, pesar um pouquinho, hoje né? a gente acha assim, tipo, que ele, né, ele voltou a vender os pneuzinhos dele aqui, então ele compra o pneu usado Mais aqui, seguro, outro mais ali, tranquilo, vende, né? E assim, já fica mais tranquilo, né? Graças a Deus, depois de anos. Então, depois que ele perdeu, né, que ele teve queda financeira, ele perdeu a fazenda que ele tinha. E o sonho dele sempre era ter um terreninho que ele pudesse plantar as coisas dele e criar os bichinhos dele, né? Aí, ano passado, ele conseguiu comprar um terreno lá perto da cidade. Tá feliz Pequenininha, 3 alqueires, né? Mas tá ótimo. Tá feliz. Aí foi aberta a estrada já, foi aberta a parte do mato pra fazer a casa, aí foi posto o poço, agora tá esperando ligar a luz. Tá vivendo E aí o sonho eu também. com as minhas irmãs se juntamos, tipo, a gente vai ajudar o pai nesse projeto aí. E pra que ele possa fazer isso. Aí agora ele falou assim que Agora ele tá sitiante. agora ele fala assim que daqui 2 anos ele vai estar sentado na área, se balançando na cadeira e lá no mato. Legal, Mas legal. tá bom, assim, né? Minha mãe também sempre foi uma mulher muita oração, né? Minha mãe é evangélica desde... A minha mãe se converteu através da minha vida, né? Que legal. E o milagre da minha vida, Deus. né? Quando eu nasci, eu tava desenganada, tipo, né? Correndo risco de morte. E a minha mãe fez um propósito com Deus no banheiro, né? Dobrou o joelho no banheiro e falou: se o Deus dos crentes salvar a vida da minha filha, eu me converto hoje. E nunca mais saiu dos caminhos do Senhor. Que legal. E foi o que aconteceu. Você tem uma marca aí também, né? Tem. E aí, então, a minha mãe sempre uma pessoa de muita fé, muita oração, né? No dia que eu me acidentei, em 2017, eu me acidentei 1h10 da manhã. A minha mãe, quando eu falei com a minha mãe 7h30 da manhã, a minha mãe falou que naquela madrugada ela estava de joelho orando. Olha que coisa. Ela sentiu vontade de orar, levantou e foi orar. Ela é sua intercessora. Ela é minha intercessora. Os anjos Não estavam lá. só a minha, como a de todos nós lá em casa, legal, né? que bacana. Às vezes eu brinco com ela, né? Eu falo: mãe, eu sei, eu tenho fé, mas a tua é um pouquinho maior que a minha, e assim a senhora tem um particular melhor com Deus, Tem aí uma a senhora intimidade aí no caminho. dá uma conversada com ele aí. Foi muito, assim, vamos pensar numa coisa. Foi muito difícil para você superar toda seu primeiro momento ali de nascimento. Você me contou uma vez, por isso que eu acho que era legal a gente contar, pessoal, vendo esse material aqui, esse conteúdo, esse bate-papo nesse SegPod, sobre como que você nasceu. Você nasceu com dificuldades, né? Eu nasci com um tumor na boca. Parecia um ovo assim de Aqui nessa de região, galinha. né? Aqui. Você falou isso uma vez. E aí eu tive que passar por uma cirurgia urgente, né? Tirar tudo. Pra tirar tudo. Daí teve que fazer cirurgia aqui, você falou, pra juntar. Aí foi tirado o tumor. E aí eu fiquei... As pessoas às vezes acham que eu tive aquele lábio leporino que fala, né? Entendi. Eu não tive isso. Entendi. Eu tive um tumor na boca. Que teve que tirar. E aí, no tirar a campainha, esse palato da boca, que é uma Sei. campainha que a gente tem no céu da boca, o Isso. meu ficou menor que o dos outros. Entendi. Então, quando eu vou falar, o ar sai junto. Por isso que sai a voz meio soprada. Não é totalmente fanha, igual uma pessoa fanha, mas não é totalmente nítido. Eu me lembro que uma vez a gente conversando, você falou dessa superação que você teve e depois até numa certa assédio moral mesmo dentro das escolas, por causa do jeito que você falava. Sempre tive. Você tinha timidez para falar? Na escola era assim. Na escola, quando tinha que fazer trabalho em turma, em grupo, eu fazia o trabalho sozinha para os outros apresentar. Só para você não Pra ficar eu lá não falar. falando. Por quê? Porque eles chamavam, né? A boca torta, a fanha, tira a batata da boca pra falar. não sabiam nem da sua história, nada? Não, mas se eu contar pra você, Ricardo, você não vai acreditar que até hoje existem pessoas assim. Que zombam, tá? Até hoje, no meu Instagram, Não sabem quem você é, não sabem o que você passou. No meu YouTube, no canal. Da oração que a sua mãe fez naquele banheiro aquele dia, e que você tá aqui bem, com saúde. Vivinha da Silva, Eu né? fiz um vídeo agora esses dias com um amigo meu que eu encontrei, com o bebezão. E aí depois eu fui lá ver o vídeo que ele fez e fui ler os comentários. E aí o cara comentou lá no vídeo assim,
eu gosto da Vanessa, mas ela tem a voz anasalada. Aí começou a zoação, sabe? Tipo, parece que tem uma batata na boca pra falar, e isso, aquilo, sabe? Começou a zoação. E naquele dia, infelizmente, eu li aquilo e aquilo me atingiu, assim. Entendi. E eu passei o dia inteiro mal por causa disso. Ou seja, até hoje isso faz mal pra você, né? E é legal falar isso, porque às vezes, eu vou falar com esse pessoal aqui de frente aqui, sabe? Deixa eu falar uma coisa, assim, direta aqui. A gente tem que aprender, né, talvez a ter um pouco mais de tolerância conosco mesmo, né? Porque eu vejo isso como um ódio a si mesmo. O cara não gosta de si, daí ele fica criticando o outro. Porque não tem que criticar o outro que você está fazendo, o que você nasceu para fazer, bem feito, com muito carinho, muito amor, fazendo até para motivar as pessoas. Talvez, né, como esse SegPod, a gente está lançando esse SegPod aqui para mostrar um pouco da sua história, vendo o tanto que a sua mãe sofreu lá atrás, até ela entregou a vida dela para Jesus, mas você foi curada desse tumor que você nasceu. Essa dificuldade de falar não é nada. Não. Né? Então o problema não está em você. Mas eu sei que é difícil quando a gente recebe Pra mim, esse é uma pessoa, é um hater, né? Um cara que tá ali te odiando porque ele não se gosta, deve ser, não é possível, né? Não e é na verdade, Ricardo, eles falam com tanta naturalidade como se fosse normal zoar das pessoas, não sabe? Não devia ser, né? Porque de fato isso pode causar um dano moral, um dano, né, psicológico na vida do outro. Sim, eu demorei anos, né? Teve época assim de eu não gostar de mim por causa disso. Não se aceitar. E essa questão, como é que você se libertou lá atrás dessa perseguição, vamos dizer assim, a moral, né? Não, eu aprendi a conviver com isso. Né? Eu aprendi a conviver. E quando você se descobriu, então, porque você é comunicadora, né? Extremamente comunicadora, independente de ter a voz um pouco mais fanha, mais, né, igual eles querem tirar sarro de você, você fala muito bem, você se desenvolve, você se comunica bem. Não, aí quando eu tinha um Facebook, não tinha canal, não tinha nada disso. E no meu Facebook eu notei que o pessoal começou a me seguir. E segui, aí de repente quando eu fiz uma live ao vivo e o pessoal tudo ali, quando eu vi, meu filho, eu já tava até gravando. Que legal. E... Quando que deu esse start? Falou assim, olha, eu posso criar conteúdo. Na verdade foi algo automático, né? Porque na verdade o conteúdo em si, o canal mesmo, começou porque eu tive a ideia de guardar o meu conteúdo para que quando eu não exista mais... Fique lá registrado. Fique lá e as pessoas... Você começou a fazer um diário, então. Aham. Um canal foi a ideia de um diário de vida. Foi isso. E aí as pessoas começaram a se inscrever. Tanto que eu nunca me empenhei tanto no canal, assim. Tipo, eu sempre gravei o que eu queria gravar. O que eu queria guardar. O que eu queria registrar. Eu nunca gravei por criar assim, conteúdo para agradar o outro. Só. Não. É sempre no sentido de você mostrar quem você é. Tanto que faz tantos anos e eu agora que tá beirando os 90 mil seguidores. Você não tá preocupada com isso, tá preocupada em registrar, ser você mesma, tá? Isso é bacana demais. Né? Com o que eu quero deixar. E já deu certo, porque assim, você é convidada para muitas coisas, você tá sempre fazendo parcerias com outras empresas hoje. Igual... Você virou uma referência. Igual o Instagram, né? As pessoas falam assim pra mim... às vezes tem gente que fala assim, viu? O que você faz pra você ter tanto seguidor? Que hoje no Instagram eu tô com 210 mil seguidores. E eu falo assim, eu não faço nada. Sou eu mesmo. Você compra um seguidor? Eu falo, moço, capaz, né? Que eu vou gastar dinheiro com isso. Né? Eu nem sei como que faz um negócio desse. Não, moço. Quem quiser segue, quem não quiser não segue. Só para o pessoal entender, como que você aprendeu a mexer com essas mídias? Porque é tudo muito atual, né? Eu tenho dificuldade sempre de mexer, eu preciso de ajuda dos filhos. Tinha a era do Facebook, né? Daí quando acabou a era do Facebook, que agora ainda existe, mas é muito pouco, né? Hoje em dia é mais o Instagram, né? Isso. Quando eu fiz o Instagram, aí depois eu larguei, eu falei, eu não quero esse negócio aqui, eu não entendo disso aqui, eu nem sei mexer. Aí depois eu comecei a mexer de novo. Hoje eu gosto mais de mexer nele do que no Facebook. Isso. Eu também, mas eu pra falar a verdade pra você, esse negócio que o pessoal fala de faz isso aqui que dá mais alcance, faz isso aqui que dá não se preocupa muito, eu não entendo nada disso. Entendi.
Sabe? Nada. Você só coloca a sua vida ali, Não. o seu coração e vai em frente. Eu sou totalmente leiga nesse negócio aí. Então, agora vamos desmistificar outra coisa. Você tá milionária porque você começou a ser influencer no YouTube e tal? Como é que é esse negócio? Ganha muito dinheiro? As pessoas têm uma falsa ideia. Depois de tudo que você contou, nem precisava falar nada sobre isso, porque terminou agora em fevereiro de pagar as prestações que a sua mãe te ajudou a financiar porque na verdade é assim, né? Em setembro eu mexi na minha carreta, na parte de baixo e as tampas de cima. E eu gastei 15 mil, porque eu achei que ia gastar menos, acabei gastando mais. Na hora de desmontar, começou a surgir coisa quebrada do tempo da avó. Aí, eu mexi na carreta em setembro, porque eu falei, meu cavalo não vai me dar problema, então eu vou mexer na carreta para mim trabalhar a safra em paz, que é a safra em fevereiro, né? Quando foi, isso foi em setembro, quando foi em outubro, eu tive que fazer a embreagem do caminhão. Mais um gasto. Lá se foi um gasto. Quanto que teve isso aí? Já que você falou o preço da carreta, agora eu quero saber quando foi isso tamanho do furo, em outubro. Quando foi em novembro, a caixa. Eu gastei. Na embreagem foi 4 mil e pouco que eu gastei. 19. Na caixa eu tive que gastar 9.600. Nossa. Foi quase 30 mil na pegada. Novembro. Quando foi dezembro, junta de cabeçote e o cabeçote trincado. Lá você foi mais 8 mil e pouco. Já foi quase 36 mil aí. Novembro. Em dezembro. Foi um carro, né? Dezembro. Quando foi em dezembro, quando foi em fevereiro, lá na safra quebrou a ponta do eixo do cardan, sem que lá mais 2. Aí quando vem lá mesmo a junta de cabeçote da frente, é mais... eu sei que somando tudo de setembro até final de fevereiro, eu gastei mais de 50 mil no meu caminhão. Ou seja, tipo assim... Ainda assim você conseguiu, Deus te deu graça para pagar o financiamento lá da carreta. Sim, mas tipo assim, aí então a safra que eu achei que eu ia tirar um dinheiro extra e ia lucrar... Virou tudo em manutenção do veículo. Virou tudo em manutenção. E aí, mas assim, glória a Deus, né? Que teve como pagar, né? E tá se mantendo, tá arrumado, aí tá quando mais as segura, pessoas né? falam assim, não, mas o YouTube dá dinheiro. Eu falo, gente, o YouTube dá dinheiro pra quem tem milhões de seguidores. E milhões de visualizações. Não é meu caso. Porque, infelizmente, no nosso meio de caminhão, pra mulher, tô falando pra mulher, não tô falando pro homem. Falando pra mulher aparecer nesse meio, mostrando somente a profissão de uma forma... Não dá seguidores. Não dá seguidor. Não dá. Sabe? Se eu quisesse usar de outras artimanhas para ganhar seguidor, vamos mostrar um pouquinho aqui, vamos mostrar um pouquinho aqui, vamos dar uma... Se colocar sensualizar um pouco. Talvez teria mais gente. Teria mais. Mas né? você é você mesma, não vai ficar mostrando. Mas do jeitão que eu sou trabalhando mesmo, que é bota, é botina, é calça jeans, é camisa, né? Não. E ainda você se cuida, né? O tempo todo, né? Feminino, bem feminino. Mas né? assim, não vulgarizo, né? Não me exponho, né? Isso. Porque eu trabalho no meio de homens, né? E a gente tem que saber se impor, né? E assim, cada um pensa de uma forma. Tô falando, sim, essa é a forma que eu penso, né? Não criticando ninguém, mas ao mesmo tempo não é o que você gostaria de fazer. Sim, Deus me livre, né? Meu pai vê um vídeo meu e encontrar um comentário lá com alguém, perdão a palavra, né? Com alguém me chamando de gostosa lá, ou de, né? É elogio pra algumas, é elogio, mas pra mim, pra quem não me conhece, pesado, não me serve, né? Então, Você não vai ficar milionária fazendo isso. Não vou. Vamos trabalhar mesmo, mas mas aí... que é legal falar? Tem parcerias, né? Então, sim, isso hoje eu digo assim, o YouTube em si, eu sou sincera a dizer, o YouTube pra mim, o mês passado, me rendeu R$612. Sabe quanto é a minha conta de telefone? R$269,90 mensal pra mim conseguir manter uma internet boa. Boa, então R$300 é o que sobra do investimento. Mas aí você fica... E o tempo que você leva você para, faz vídeo, gasta, investe, aí dá muito trabalho, né? Então, na verdade, eu faço porque eu gosto, porque eu quero registrar lá, porque eu quero deixar lá. Tá contando sua história. Eu quero contar minha história e quero deixar. Seus netos, quem sabe? Sim. Né? Já pensou meu bisneto? Cara, olha lá o que minha avó fazia, né?
Então é isso. Legal. Mas o que vem de bom, assim, que graças a Deus me dá um auxílio muito grande, são as parcerias que surgem, né? Legal, o Instagram ajuda muito, né? O Instagram, ele não é uma plataforma que te paga diretamente, mas através dele você consegue firmar parcerias. Essas parcerias. Quais as suas maiores dificuldades hoje? Hoje? Não sei. Na profissão, com caminhão, com a estrada, com frete, com tudo. Hoje a maior dificuldade é conseguir, em relação a fretes, né? Manter a profissão, né? Tá bem, Porque bem hoje apertado. em dia tá muito apertado. E você trabalhar só a troco do diesel não vale a pena. Então, hoje em dia, é mais fácil ficar com o caminhão uma semana parado do que rodar pra nada, né? E eu tenho medo nessa questão por causa do autônomo, entendeu? Entendi. Qual o seu principal medo? O meu medo é que acabe o autônomo. Entendi. O pequeno de um caminhão só. Entendi. Porque do jeito que tá a despesa tão alta, não vai aguentar. E os sonhos pro futuro, então, baseado nessa conversa já? Meu sonho pro futuro, pra falar a verdade pra você, é conseguir... Eu, às vezes, falo, você quer trocar de caminhão? Eu falo, eu quero trocar minha carreta. Um caminhão é uma consequência lá pra frente. Se der, deu. Mas é poder estar cada vez mais em casa. Sabe? Tipo, é poder viajar essa ali. coisa de sair longe de casa, pelo menos. Uhum. Não, legal. E uma mensagem para os seus aqui admiradores, o pessoal que te segue, acho que pode olhar para essa câmera aqui, ó, e falar assim uma mensagem final para a galera, assim, falar, ó, é isso aqui que eu penso. Eu penso que se você tem um sonho, independente de qual seja, você acredite com muita fé em Deus, muita garra, muita determinação e dá certo. Você consegue. Basta Legal, acreditar, legal. você consegue. Ó, eu quero te agradecer de coração. Eu quero convidar uns caras aqui. Podemos? Faz favor aqui, não tem problema, pode vir aqui. Os caras estavam ali numa parceria, ele não tem problema nenhum. Pode vir aqui. Aqui, quem tá imaginando aqui, agora fala pra gente, fala pra aquela câmera aí, assim, como é que é fazer parte desse time de nesse time de youtubers, influencers, caminhoneiro, amigos, esses caras eu gosto demais de vocês, por isso que eu tô chamando aqui. Obrigado, eu só sinto o Urso Velho não tá aqui, porque é um cara fantástico também. Fantástico. Mas fala você, Vanessa, pra aquela câmera. Fazer parte desse time de youtubers aqui que tá ligado a Segue Truck. É bênção, né? É bênção, né? Porque o Polacão, né, e o Mick são amigos mesmo, né? Parceiraço. A gente é parceiraço e sempre um tá gritando pro outro e a Segue Truck tem esse diferencial, né? Que ela traz pessoas que têm um propósito de vida, né? Ela tem um propósito de vida, ela tem um ideal e que não é balela, não é aquela coisa assim de vou fazer pra acontecer. Não, isso. Vou fazer porque eu tenho que fazer. É aí que eu tenho um propósito, tem um propósito. Fala você também como é que é fazer parte desse time hoje. Vou aproveitar, né, que vocês estão aqui. Olha, cara, já me bota em fogueira. Não, é com muita alegria que a gente faz parte, né? Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz em saber que tinha, além de pessoas, existe uma estrutura por trás que é baseada em Deus, baseada em princípios, que eu acho que é o principal que a gente se baseia muito na família, no melhor para a família. Então, assim, fazer parte dessas pessoas, desse amigo, legal, né? Nos une cada vez mais. E eu fico muito feliz por isso. E assim, cada um foi puxando o outro, né? Isso, tipo, a gente foi um puxando o outro. Não vai trazer, assim. Não, tem que trazer os caras. E por você, Polacão, já aproveita, né? Também colocando, já chegando e pôr a bomba na mão, pá, explode. Não, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu já conhecia a Segue Truck antes de ter a parceria, né? E cada dia que a gente foi conhecendo, já olha o chifrinho atrás de você, fazendo chifrinho. Vai se aprofundando, vai conhecendo. Aí você vai ver os princípios de quem comanda, dos parceiros, você vê que por isso que acontece hoje a Segue Truck é o que é. Por causa disso aí. Legal. E como eu já conhecia antes, a gente até indicava tudo, depois fazendo a parceria, a amizade assim, legal. É bom demais. É uma das coisas mais legais aqui, eu quero agradecer mesmo a Segue Truck, a gente ter o privilégio de conhecer pessoas assim.
Não porque vocês são influencers, o YouTube tem um monte de seguidores, mas porque vocês são gente boa. Assim, mas sabe você o que não é demagogia, tá? De coração, vocês são o que vocês são aqui conversando, vocês são nas estradas, no dia a dia, na casa de vocês, e eu admiro demais isso no ser humano. Você sabe uma coisa que a gente comentou hoje ainda, o que acolhe muito a gente, o que faz a gente se sentir muito bem em relação ao grupo, né, a SEG, é o fato da gente não se sentir menor. Ali, se você encontrar a senhora do cafezinho ou você encontrar o presidente do grupo... Tudo igual. É Na tudo verdade, igual. vocês são muito maior que nós estamos aqui só para Não, maior que nós é Deus, né? E outra coisa que você falou assim, são caminhoneiros, são youtubers. Eu realmente, a gente, né, nem se considera nada assim de além. Quando a gente se acha com alguém, a gente conversa como caminhoneiro. Não, é isso que eu acho quando a pessoa, quando a pessoa percebe, encontra, isso é verdade. quando a pessoa encontra assim na estrada, na fila, e vem assim, que máximo, você é famosa caminhoneira, fala, não, aqui eu sou igual você, ó, tá vendo aqui, ó, tô puxando fila igual. Estamos tudo no mesmo barco. Tudo no mesmo barco. Se afundar, afundar junto. Gente, obrigado, salve de palmas pra vocês aqui. Muito legal, muito obrigado. Deus te abençoe.